O nosso cordial boa noite a todos os presentes e a todos aqueles que nos acompanham através da rede social. E assim todos juntos, num só pensamento, numa só energia, vamos nos conectar com os nossos amigos espirituais, com aqueles que estão sempre a nos envolver, a nos amparar. Para isso, vamos desligar o nosso celular e tudo aquilo que nos prende ao mundo material. É hora, então, de elevarmos os nossos pensamentos. Necessitamos sempre muito da misericórdia divina, da bênção do Mestre Jesus, nesses momentos difíceis que estamos vivendo. Carregamos as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas inquietações. Claro que Jesus está conosco onde quer que estejamos. Basta que queiramos, basta solicitar. Mas quando temos um cantinho como esse, né, que nos abriga, nos recebe de braços abertos, onde somos amparados por esses amigos espirituais que estão sempre aqui, independente de qualquer coisa, de dia, de hora, de tempo bom, chuvoso, estão sempre aqui para nos receber. Por isso a importância de uma casinha aberta que pode nos receber, onde podemos ouvir uma palavra amiga, um irmão fraterno que nos abraça, seja de que forma seja esse abraço, mas sempre será um abraço. E aí então nos conectarmos com esses amigos espirituais e com certeza sairemos daqui bem mais aliviados do que quando entramos.
carregamos todos as nossas dores, porque somos todos enfermos. E como precisamos do médico supremo, que é Jesus. Uns com as enfermidades mais suaves, outras mais intensas, ou seja, cada qual sabe aquilo que carrega e aquilo que incomoda. Mas Jesus conhece a todos nós, indistintamente. Sabe o que vai no nosso coração, na nossa mente, sabe o que nos incomoda. Então aproveite os poucos minutos que aqui estaremos para esse contato com Jesus, com o nosso querido Bezerra, nosso médico dos pobres, que está sempre ávido a nos consolar, interceder por todos nós junto a Maria. Aproveitemos estes momentos que serão trazidos através do estudo do nosso irmão Eduardo Henrique, que é um trabalhador do Centro Espírita Jorge Niemeyer, em Vila Isabel, e que mais uma vez nos dá o prazer da sua presença. E assim, com certeza, ele vem trazer o que de melhor precisamos nesta noite. A Casa do Caminho, de antemão, já agradece ao nosso irmão a sua presença. E para ganharmos tempo, vamos iniciar com a mensagem do dia, que é do livro Vigiai e Orai, Carlos Barcela, do irmão José. Tem como título Mãos à Palmatória. Comum que, observando o caminho percorrido, te lamentes, os anos gastos na ilusão, o imenso tempo perdido por teimosia tua, a falta de humildade em reconheceres de público que andavas equivocado. A mão estendida à palmatória. Não transfira para outra vida as deliberações que possas tomar agora. Não carregues para o mundo espiritual problemas que possam ser solucionados na terra. Para o espírito, a consciência do erro, nem que seja no derradeiro instante do corpo, conta muito. O bem é tão pródigo que algumas vezes sementes suas, semeadas em diminuto trato de chão, valem por glebas inteiras do mal. Não percas mais tempo ainda, simplesmente lamentando o tempo que gastastes em vão. E que Jesus nos abençoe. Vamos ouvir a prece inicial com a nossa irmã Aline. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Que a doce paz se faça morada em nossas consciências, que possamos agradecer ao convite caricioso do bem de estarmos aqui em espírito e verdade sobre a sagrada lei da reencarnação, renovando as nossas atitudes na senda do bem. Somos herdeiros do nosso ontem, mas somos donos do nosso amanhã. E aqui nos encontramos nesse hospital-escola, agraciados pela oportunidade do Consolador prometido fazer parte das nossas experiências de aprendizado. Sabemos, Pai, que estamos vivendo momentos de grandes expectativas, mas que saibamos confiar e não temer. Que possamos usar o arado da vontade diante das nossas vivências, sabendo que, acima de tudo, a Tua mensagem é o caminho, é a verdade e a luz. E que essa luz que emana do alto ao nosso encontro possa fortalecer as nossas consciências na senda do bem. Agradecemos a nossa filiação divina neste educandário de amor, que propicia a educação dos nossos sentimentos
e a nossa reconciliação conosco mesmo e com os nossos irmãos com os quais nos sintamos conflitados. O momento é de aprendizado e que saibamos, através da vitamina da caridade, absorver esses momentos de tanta paz. Que a paz envolva o nosso educandário de amor. Que possamos nos sentir fortalecidos a cada dia pelo abraço fraternal que a espiritualidade nos propicia. E ficamos felizes por, nesta noite fraterna, ter a presença do nosso querido irmão Eduardo Henrique, que preparou esse estudo com muito carinho. E agradecendo a espiritualidade por nos propiciar esse ambiente de paz, sob as bênçãos de Deus, nosso Pai, e dos benfeitores da luz, damos início, sob os auspícios do bem, à reunião Amor e Caridade desta noite fraterna, te dizendo simplesmente, obrigada, Senhor, por mais esse momento de aprendizado. E assim, com muito prazer, passamos a palavra ao nosso irmão. Boa noite a todos. É também uma enorme alegria retornar aqui na Casa do Caminho, para a gente poder pensar um pouquinho a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus, a respeito das histórias que chegam para a gente, a respeito de Jesus. A gente separou para trabalhar na noite, a gente pega, vai lendo com maior tranquilidade e acha que os livros foram escritos em português. Mas os livros da doutrina espírita não foram escritos em português, eles foram escritos em francês. E a diferença que dá de traduzir de uma língua para outra é uma coisa tão expressiva que quando a gente pega, por exemplo, um livro dos Espíritos, você tem tradução de Guignon Ribeiro, tem tradução de Herculano Pires, tem tradução de Salvador Gentili, tem tradução de Evandro Noleto, e aí você vai percebendo que cada pessoa que vai fazer a tradução, ele coloca um pouquinho da sua maneira de interpretar, da sua maneira de ler os conteúdos. Então, quando a gente pega a doutrina espírita, né, eu estava, por exemplo, lendo outro dia o Livro dos Médiuns. Chega um determinado momento no Livro dos Médiuns que dizia que determinado espírito superior estava aborrecido. Na hora que eu olhei um espírito superior aborrecido, eu falei assim, nossa, espírito superior aborrecido? Aí fiquei pensando, só pode ser erro de tradução. E na realidade, não era erro de tradução. O erro de tradução estava dentro de mim, ou dentro da maioria de nós, que utilizamos a palavra aborrecido de maneira pejorativa. Quando, na realidade, quando a gente vai no dicionário e vai na origem da palavra, a gente descobre que aborrecido tem também a vertente de ser uma coisa enfadonha, uma coisa, né, que não tem rendimento, sabe? Não tem eficácia, não tem. A pessoa está, vamos fazer aqui um pensamento, né? Jogar assim um pensamento, né? Eu vou trabalhar para vender bolo e vou gastar R$100 fazendo bolo e vou arrecadar depois, durante o dia, R$100. O que acontece? Né? Se você todo dia da tua vida gastar R$100 e ganhar R$100, você está trabalhando de graça. Não vale a pena você trabalhar, não está valendo a pena o seu trabalho. Né? Então, isso daí é o que acontece, por exemplo, com os espíritos, que quando encontram trabalhadores que não sabem trabalhar, que não trabalham com afinco, não trabalham com boa vontade, quando não estão preparados para executar o trabalho, esses espíritos superiores se aproximam durante um tempo, e aí, a partir de um determinado momento, eles consideram que não está tendo rendimento aquele trabalho e eles se afastam. O nome desse evento é que os espíritos superiores ficam aborrecidos e se afastam. Esse tipo de evento que eu estou colocando aqui numa tradução de francês para o português, imaginem o que acontece conosco quando a gente pega, por exemplo, Jesus trazendo determinados conteúdos. Jesus falava as coisas dos ensinamentos dele em hebraico. As coisas que Jesus falava em hebraico, no norte da Palestina, no reino de Israel, eram também comentadas em aramaico.
as coisas foram andando e passando a ser comentadas em grego. Mas aí, quando a gente entra na história da Grécia, a gente descobre que Grécia era composta por cidades-estado. E as cidades-estado, assim como no Brasil, né, alguém já comeu jerimum? Alguém aqui já comeu jerimum? Já? É gostoso jerimum? Né? E a abóbora, o que vocês acham? Né? É a mesma coisa, né? Mas só que tem que você vai em determinados estados, vai mudando o nome, é como se fosse uma outra linguagem, tá? Então, lá na Grécia acontecia exatamente a mesma coisa. Tinha o grego de Tebas, o grego de Atenas, de Esparta, de Troia, e por aí vai. Então, o que acontecia? Na realidade, o que Jesus falava em hebraico foi comentado em aramaico, foi comentado em grego 1, grego 2, grego 3, grego 4, depois foi comentado em latim, depois foi comentado em italiano, depois foi comentado em francês, em inglês, em alemão, em espanhol, em português de Portugal, e aí depois vem para o Brasil. E aí a gente olha para o que está escrito e a gente fala assim, porque Jesus disse isso, porque tal coisa foi escrita dessa forma. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aprofundar as nossas reflexões, aprofundar os nossos estudos, de maneira que a gente consiga verificar exatamente o que realmente faz parte da história, o que realmente Jesus queria trazer para o nosso ensinamento, trazer para as nossas reflexões. No caso específico do estudo da noite de hoje, existe um livro que Divaldo Pereira Franco psicografou, que é um livro de Amélia Rodrigues. E esse livro chama-se Primícias do Reino. Aqui, Primícias do Reino. E lá no capítulo 9, Amélia Rodrigues vai falar a respeito da mulher da Samaria, que é a mulher samaritana. Para quem não conhece Amélia Rodrigues, eu vou contar para vocês o seguinte. Amélia Rodrigues, os textos dela se dividem em duas grandes partes. A primeira parte, ela, de maneira muito poética, vai envolvendo a cada um de nós e vai colocando a gente dentro da cena. Aqui no momento, vocês estão dentro aqui do salão, tá? Imagine que vocês estivessem em casa e eu dissesse assim para vocês, vou tentar imitar um pouquinho Amélia Rodrigues, tá? O salão de reuniões públicas da Casa do Caminho estava todo montado com as suas cadeiras em azuis. Estão vendo as cadeiras azuis? Estão vendo? Todas ordenadas, todas alinhadas. No entanto, por conta da pandemia, não estavam todas ocupadas. Havia uma faixa amarela e preta intercalando as pessoas por questão de segurança. As pessoas, mesmo assim, na grande maioria, estiveram presentes para poder ouvir a palavra do Evangelho. Vocês estão percebendo que eu estou dizendo para vocês mais ou menos o que está acontecendo? Tá? Se eu fosse dizer, olha como é que a gente fica prestando atenção, tá? Um companheiro de óculos que estava na primeira fila, desde o início do toque do violão, de vez em quando ele falava assim, tchu-tchu, tchururu, né? Pedindo para ela tocar a música. Né? Aí chegou um momento lá que ela, né, Quietinho, que é o nome da música, Quietinho, que ela toca sempre muito bem. Né? Então, a Amélia Rodrigues faz isso. Ela nos coloca dentro da cena. Ela nos coloca vivendo o que Jesus coloca para a gente. O que Jesus trouxe para a gente. Ela emociona o nosso coração. Ela mexe com o nosso coração. Mas para ela mexer mais com o nosso coração, a gente tem que tentar verificar se o que ela traz realmente é o que aconteceu. Porque senão a gente pode estar com uma espetacular licença poética, mas na realidade a gente pode estar sendo emocionado por uma coisa que não é muito verdadeira. Então, o que acontece? A gente vai dentro do estudo e descobre coisas espetaculares quando você aproxima o estudo. Porque você descobre, por exemplo, que Samaria é uma palavra que chega a nós com esse nome, Samaria, dessa maneira, escrito dessa maneira, mas o nome da cidade não é, o nome da localidade não é Samaria. O nome da localidade
é um nome que, em hebraico, leva as pessoas a pensarem na palavra vigilância. Da mesma maneira como Sicar, que é um outro nome da cidade, também quer dizer bebida inebriante. E lá no árabe, a gente descobre que Sicar é um nome que vai dar origem à palavra açúcar. Não sei se vocês percebem, Sicar, açúcar, né? Então, indo na mesma direção as palavras. E aí você descobre que o evento todo ligado a essa questão da Samaria não aconteceu com um mero acaso. Porque o objetivo daquele evento é, quando a alma for vigilante, quando nós formos vigilantes, nós devemos ir ao poço. Que poço? Não é poço, é profundidade. Qual é a profundidade? É a profundidade do estudo, é a profundidade da interpretação, é a profundidade da nossa alma. É a gente ir lá no fundo do nosso ser, para a gente poder chegar lá no fundo do nosso ser e aprender com Jesus quando diz para a gente assim, sois deuses. E aprender com a doutrina espírita na questão 621, quando diz assim, onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Então, quando a gente for vigilante, quando a gente despertar, na hora que a gente se ligar, na hora que a gente falar assim, agora eu quero evoluir, agora eu quero me transformar, chega de sofrer. Nós ainda vamos sofrer durante algum tempo, mas de qualquer maneira, a gente começa a se resolver e começa a falar assim, eu não quero mais sofrer como eu estava sofrendo antes. Eu quero mudar a situação que eu estou vivendo. Eu quero mudar. E para mudar, eu preciso ir no fundo do meu ser. Lá dentro do conhece-te a ti mesmo. Para poder identificar todas as nossas carências, todas as nossas deficiências, para poder nos transformarmos. E aí, quando nós nos transformarmos, quem é que a gente vai encontrar? Nós vamos encontrar a lei do amor. E aí, a gente, só nessa frase, a gente já percebe a profundidade do ensinamento. Eu podia ficar aqui a noite inteira falando só dessa frase. Dá para falar só sobre essa frase a noite inteira. Mas esse estudo, a gente foi fazendo coisas mais legais ainda. Porque quando ela, Amélia Rodrigues, traz os escritos para a gente, e quando o Evangelho traz os escritos para a gente pega um mapa que foi produzido em 1659, isso aqui assim é um mapa da Palestina, tá? A Palestina, normalmente falando, né? Ou seja, todo mundo tá, isso aqui hoje em dia, todo mundo tá craque, né? A Palestina fica assim, na vertical, né? Só que quando a gente bota na vertical, às vezes fica difícil de ver. Aí sabe o que a gente fez aqui? Né? Igual que a gente faz quando vai ver filme no celular. A gente bota o celular deitado, tá? Então, olhando o mapa da Palestina, para lá é o norte, para cá é o sul. Para lá é o mar Mediterrâneo, para cá é o Mar Morto, esse rio daqui, está passando aqui é o Rio Jordão, aqui é o Mar da Galileia. E essa região aqui, que vocês não estão conseguindo enxergar nada, nem eu, não dá para enxergar nada, né? Quando a gente não consegue ver um detalhe de uma foto no celular, como é que a gente faz? Hã? Não é? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos dar um zoom. Olha o que a gente vai fazer. Desde que funcione. Foi. Dei o zoom. Aumentei um pouquinho. Tá? Quando eu aumento um pouquinho, aí já conseguimos ver, ó, aqui vocês vão conseguir ver Samaria. Estão vendo? Vocês não vão conseguir ver daí de onde você está, mas acreditem, aqui é Jerusalém. Aqui é Jericó. Aqui é o Mar Morto. Aqui é o Rio Jordão. Aqui é o Mar da Galileia. Tá? Nós estamos começando a aumentar a situação, aumentar o mapa, para poder enxergar melhor o que acontece. Como é que está escrito lá dentro do livro? Ao tempo de Esdras,
como perdurasse a profunda cisão que tivera desfecho em 935 a.C., depois da morte de Salomão, um sacerdote de Sião, desligado do templo, qual templo? De Jerusalém, erigira sob o monte Garizim um santuário opulento para rivalizar com o de Jerusalém. Na hora que a gente vê isso, a história, a realidade da história já começa a se abrir diante de nós. Por quê? Porque a gente começa a entender por que que os judeus, por que que os companheiros do reino do sul, do reino de Judá, tinham tanta rivalidade com os companheiros do norte, do reino de Israel. Simplesmente porque existia no sul um grande templo, que era o templo de Salomão, que era o templo que tinha em Jerusalém, e no norte foi criado um outro templo, que é o templo lá no Monte Garizim. O efeito prático é o mesmíssimo efeito da rivalidade entre qualquer coisa que a gente veja. Para quem gosta de tênis, rivalidade entre, sei lá, Rafael Nadal e Roger Federer, tá? Para quem gosta de futebol, rivalidade entre Flamengo e Vasco. Por que rivalidade entre Flamengo e Vasco? Porque o Vasco às vezes ganha do Flamengo, o Flamengo às vezes ganha do Vasco. Por que rivalidade entre Rio e São Paulo? Porque são os dois estados com maior produto interno bruto do nosso Brasil. Entendem? Então, quando você tem situações assim, é normal, no nosso patamar evolutivo, se criar esse tipo de animosidade, criar esse tipo de rivalidade. Aí nós pegamos, fizemos o quê? O que a gente fez? Vou voltar aqui, né? Já fizemos um zoom. Agora eu vou fazer um outro zoom. Na hora que a gente faz um outro zoom, maior ainda, o que vai acontecer? Nós continuamos com aquele Samaria. É o mesmo mapa, tá? Tá certo? É o mesmíssimo mapa. Não mudei nada, não. Eu só fiz um mesmo, tá? Aqui continua sendo Samaria. Aqui eu tenho as montanhas de Efraim. Aqui eu tenho Jericó, tá? Aqui nesse mapa não vai dar para perceber onde está escrito, mas eu que já sei onde fica, fica mais fácil. Eu juro para vocês que aqui está escrito Jericó, tá? E num outro mapa, aqui está escrito aqui, Capéfria, Jericó também, a mesma coisa, porque isso aqui era um oásis. Essa localidade aqui, existia uma estrada, está vendo aqui uma trilha desenhada aqui, uma vertical aqui? Está vendo? Jesus sai de Jerusalém, anda por essa trilha, porque também se ele sair da trilha, ele vai estar andando em deserto. Ninguém andava em deserto. Porque andar em deserto significava morte. Então ele sai pela trilha, vai andando até Jericó, e aí o caminho natural seria ir na direção do norte de Israel, beirando o Rio Jordão. Por que a pessoa vai beirar o Rio Jordão? Porque tem água. É a coisa mais simples do mundo, porque tem água. E aí Jesus chega num determinado momento, ao invés dele continuar indo na direção do norte, ele simplesmente faz o seguinte, ele vira para a esquerda e começa a caminhar na direção da Samaria. Dentro da história, aponta que ele vai encontrar com a mulher samaritana. A resolução aqui não é muito boa. Mas para quem pesquisar, existe um site chamado wdl.org. É Biblioteca Mundial. É uma biblioteca mundial. Biblioteca Mundial Digital. Dentro dessa biblioteca, a gente consegue ver no mapa a localização de um poço, que é o poço da família que cuidava da região, etc. e tal. Aí você pega, quando você olha, a beleza desse estudo, ela funciona da seguinte maneira, que você olha e fala assim, aquela pessoa que diz para a gente que Jesus não existiu,
a gente diz para a pessoa assim: eu vi um mapa de um cara que é ateu, feito em 1659, que mostra que existe um poço no lado de um cemitério, exatamente da maneira como está escrito dentro do Evangelho. E aí as coisas tomam outro vulto para a gente, porque aí, nesse caso, não existe mais fantasia. Nesse caso, todos aqueles ensinamentos que a gente ouve vindo de Jesus no Novo Testamento, mesmo considerando os problemas de tradução, ganham um peso significativo nas nossas vidas. Porque a partir desse momento, a gente olha e fala assim: aquilo tudo é real. Tudo que está escrito lá serve para mim e vai mudar a minha vida a partir do momento que eu começar a olhar com esses olhos, sabe? Não olhar com o olho da fantasia, como a gente vê em muitas seitas, em muitas religiões, em muitas doutrinas, mas olhar com o olhar da doutrina espírita. É o olhar que Kardec sempre primou. Kardec, que foi chamado em determinado momento de o bom senso encarnado. Doutrina espírita é a doutrina do pé no chão. É a doutrina que a gente olha e fala assim: o que está escrito lá não é fantasia. Os erros de tradução, todos são desmontados. Os véus, todos são retirados quando a gente começa a estudar na profundidade a doutrina espírita. E é isso que a gente vai olhando, porque você vai começar a registrar no mapa histórico cada uma das montanhas, cada um dos caminhos, cada uma das trilhas, cada um dos lugarejos, tudo identificado exatamente como está escrito dentro do Evangelho. Fica muito mais fácil da gente trabalhar, porque a gente começa a entender por que cada cidade tem a sua importância, a gente começa a entender os nomes dos reinos, a gente consegue entender, inclusive, tá? Que tem aqui em cima, ó, reino arameu. Por que arameu? Porque o rei desse reino chamava-se Aram. E aí, esse Aram, quando faz contaminação de linguagem com o norte de Israel, o que acontece? Aparece o tal dialeto chamado aramaico. Não existe mais fantasia dentro desse estudo. A cidade foi arrasada pelos macabeus, comandados por João Hircano em 128 a.C., e foi reedificada por Herodes, que a denominou Sebaste ou Augusta. Então, os nomes vão sendo citados dentro do texto. Ele vai colocando Amélia Rodrigues e Divaldo, Divaldo, ela, Amélia Rodrigues, num desfiladeiro de quase 600 metros de altitude entre Ebal e Garizim. Aí você vai lá e vai procurar Ebal e Garizim. Ó, Garizim está aqui, Ebal está aqui. Ó, os dois estão aqui, o poço está aqui. Então, o que ela está falando? Que num desfiladeiro de quase 600 metros de altitude, entre Ebal e Garizim, Jesus saiu de Jerusalém, desceu até Jericó, veio andando para cá, subiu pelas montanhas de Efraim, até chegar nesse meio nesses dois montes que estão aqui. Passou no meio do monte e encontrou o poço. E é aqui que ele vai se sentar, e é aqui que vai acontecer toda a história vai acontecer. E aí ela vai contando. Amélia Rodrigues, eu não vou contar tudo aqui, porque senão a gente vai demorar, né? Ia precisar de 3 horas para a gente contar tudo. Mas a gente vai dar. Nós estamos só se sustentando para vocês, para a gente poder ver assim, tudo que está ali realmente está valendo, tudo que está ali está correto. A jornada do mestre e de seus discípulos fora longa, cerca de 50 quilômetros. A garganta ressequida, o corpo cansado e coberto de pó, pedem linfa cristalina e refrescante. Por isso que Jesus para no lado de um poço. Mas ele para num lado de um poço e, ao chegarem às cercanias da cidade, o rabi assentou-se junto ao tradicional poço de Jacó, nos terrenos que pertenceram a esse venerando ancião e foram legados a seu filho José, onde ficara sepultado. Os discípulos subiram à cidade para a aquisição de víveres e frutas, enquanto Jesus aquietou-se em profundo cismar, perdido na paisagem colorida.
E aí, naquele momento, aparece a mulher samaritana. O tempo todo a gente está falando aqui a descrição de Amélia Rodrigues, é uma poetisa. Então ela usa as palavras poéticas, ela vai descrevendo o assunto de maneira poética. Então ela diz assim: cântaro ao ombro, mergulhada em íntimas inquietações, uma mulher desce ao poço sob o sol queimante e a pino. Então arrumamos uma imagem que tinha uma mulher andando com cântaros aos ombros, exatamente como a Amélia Rodrigues coloca para a gente. Surpreende-se com o estranho olhar que lhe dirige o forasteiro judeu, que ali parece aguardá-la. Olha que coisa linda, porque ela diz assim: parece aguardá-la. Nós, espíritas, não temos a menor dúvida que Jesus tinha total noção do que estava acontecendo. Quando a gente estuda o Evangelho e vê os eventos acontecendo, ele chegando para Pedro e André, pescadores, e falando para eles assim: ei, vocês dois, venham ser pescadores de homens. E os dois largam tudo e vão na direção dele. Quando ele vai para a direção de João e Tiago e fala para os dois: venham, sigam-me. E os dois param de fazer o que estão fazendo e vão na direção dele. Quando ele chega para Mateus, publicano, e fala para ele: Mateus, venha. E Mateus vai. Quando ele chega andando com Filipe e olha Natanael sentado a não sei quantos metros de distância embaixo de uma figueira, e ele olha para Natanael, para Filipe, e fala assim: vai lá chamar aquele cabra que está lá. E aí Filipe vai até Natanael e chega para Natanael e fala para ele assim: Jesus está te chamando. Jesus de Nazaré está te chamando. Aí, Jesus de Nazaré está te chamando. Aí o Natanael fala assim: de Nazaré pode vir coisa boa? Ele primeiro duvida, mas em segundo lugar, ele vai na direção de Jesus. Natanael, para quem não sabe, vai ser um dos 12 apóstolos, que é o apóstolo Bartolomeu. Então, não sei se vocês estão percebendo que cada um dos convites, cada um dos eventos, estão todos eles controlados por Jesus. E aí, na hora que a mulher samaritana olha para Jesus, o que acontece? Ela joga o vaso para poder, pegar a água, está com a maior tranquilidade, recolhe o precioso líquido na bilha que repousa sobre o paiol. Não sei se vocês sabem como é que funciona poço, Isso não tem mistério nenhum, O poço tem uma corda presa a um balde, Aí pega a água dentro do balde e vai jogar dentro do seu líquido, É assim que a gente pegava a água dentro quando a gente usava poço. E aí ela sente-se intranquila. Claro que ela sente-se intranquila. Vocês conseguem imaginar Chico Xavier, só para a gente poder ter uma noção, Chico Xavier, dizem as boas línguas, que ele parava em determinado lugar e quem estava a 10 metros de distância do Chico Xavier recebia a energia do Chico Xavier. 10 metros, Chico Xavier. Vocês conseguem imaginar o que não devia ser Jesus? Vocês conseguem imaginar? Vocês que vêm aqui à casa espírita, a senhora que está vindo da casa espírita, A senhora, acho que a senhora também é pela primeira vez? Quem é que está vindo pela primeira vez? São vocês duas, Vocês já foram em outro centro espírita? Vocês, quando entraram aqui, vocês sentiram a ambiência do centro? Dá para sentir a ambiência? Vocês conseguem sentir a ambiência? Para o pessoal que tem mediunidade mais aguçada, eu vou contar para vocês. A gente vem aqui pela rua de cima, quando a gente faz a curva, a gente já começa a sentir a energia aqui da casa. Na hora que a gente entra dentro do salão, eu vou contar uma coisa para vocês. Uma vez eu estava fazendo uma palestra num centro, e aí eu estava parado no lado de fora da sala, e eu disse assim: porque essa sala que está aqui é uma sala que serve para o trabalho do passe. Na hora que eu fiz isso, entre a porta, tá? A porta estava aqui, tá?
Entre a porta, o lado de cá, que era um salão, e o lado de lá, que era a sala, na hora que eu fiz isso assim, eu senti como se fosse uma cortina japonesa roçando aqui no meu braço. Porque a energia que estava dentro da sala era diferente da energia que estava dentro do salão. Na sala, por ser sala de passe, a energia era maior. Vocês conseguem imaginar, vocês conseguem sentir a energia que tem aqui dentro desse salão? Que não apenas é um salão de reunião pública, mas como também aqui são aplicados os passos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou conseguindo me expressar? Vocês imaginem o que acontece quando uma mulher, com as suas culpas, com as suas dúvidas, com as suas incertezas, com as suas fraquezas, quem são, qual é o nome da mulher samaritana? O nome da mulher samaritana é Eduardo, é Aline, é José, é Regina, é Beto. Entende? Nós todos somos a mulher samaritana, porque todos nós que somos espíritos imperfeitos, que estamos vivendo com as nossas incertezas, com as nossas dúvidas, com todas as nossas carências, na hora que nós entramos dentro da casa do caminho, é como se nós estivéssemos diante de Jesus. E foi isso justamente que ele prometeu, dizendo que estarei eterna. Sendo tomada por aquela energia de Jesus, a pessoa não consegue ser a mesma pessoa. Não tem como a pessoa continuar sendo a mesma pessoa. E aí ela diz, Amélia Rodrigues, de maneira poética, diz que a mulher samaritana sente-se intranquila, como se algo estivesse para suceder-lhe. Emoções desconhecidas lhe tumultuam o espírito. Quando se dispõe a tomar o vasilhame e retornar ao lar, ela ouve: dá-me de beber. Amélia Rodrigues registra que não era hábito, infelizmente, tá? Infelizmente, isso é uma característica da sociedade brasileira, é uma característica da sociedade do mundo moderno, é uma característica da sociedade do mundo durante toda a história dos últimos milênios. Infelizmente, as mulheres eram extremamente desprestigiadas. Naquela época, o homem não se dirigia à sua esposa quando estava na rua. Nenhum homem falava com mulher quando estava na rua. A mulher não tinha direito a frequentar o templo. É como se alguém chegasse para vocês, né? Vocês estão vendo aqui, né? Deem uma olhada rápido assim, olhem para a volta de vocês assim, rapidamente. Imaginem se a gente retirar daqui do salão todas as mulheres. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Tá? Aí, vocês, mulheres, todas, que durante várias encarnações estão lutando para poder ter uma igualdade com os homens, aí o que fazem? Começamos a aceitar. Vem aqui com seu tigrão e por aí vai. Entende? É isso que a gente tem que conseguir entender. Essa é a aflição que ela está sentindo naquele momento. Um homem não dirigia a palavra à mulher naquela época, e Jesus simplesmente vira para ela e fala para ela assim: dá-me de beber. Na hora que ele fala isso para ela, eu fico imaginando que ela deve ter tremido. Ela deve ter tremido da cabeça aos pés, porque estava sendo desmoronado, naquele exato segundo, estava sendo desmoronado séculos de comportamento, de tratamento de homem e de mulher. Ela volta-se, surpresa, dominada por estranhos e profundos ressentimentos. Esse pintor aqui, esse cara que fez esse quadro, esse cara é muito fera, gente. Olha o semblante da mulher, né? Ela está quase chegando para Jesus e dizendo assim: alô? É comigo que você está falando? Você é homem, eu sou mulher, você não pode falar comigo, isso é um costume da nossa época.
Você não pode dirigir a palavra a mim. Alô? Ei, se liga. Mas, no entanto, ela está sentindo a energia que Jesus traz para ela. E aí Jesus pega, né, ela, dentro da Amélia Rodrigues, continua contando, né? Como ousa aquele estrangeiro? Por que estrangeiro? Porque Jesus estava vindo lá do sul de Jerusalém. Não era uma pessoa que vestia-se como um samaritano, ele era uma pessoa que se vestia como um nazareno. Então ele se vestia diferente, tinha aspecto diferente, uma forma diferente de falar, uma maneira diferente de produzir, de proceder, e dirigia-lhe a palavra, atentando contra os costumes vigentes. Aí eu fico pensando assim, que ela deveria estar interrogando isso mentalmente, né? Ela não ia falar isso com Jesus. Então a Amélia Rodrigues está descrevendo o que ela está pensando. Que homem é esse? Que homem é esse que se atreve a dirigir a palavra a uma mulher, sabendo que ninguém ousava fazê-lo na rua, mesmo que fosse esposa, filha ou irmã? Ignorará ele essa regra comezinha, parte integrante dos deveres sociais? E solerte, aí a Amélia Rodrigues, né? Amélia Rodrigues, junto com Joana de Ângeles, muitas das vezes escreve palavras que, né, eu, por exemplo, não conhecia a palavra solerte, né? Mas aí a gente pega, vai no dicionário e descobre que solerte quer dizer esperta, tá? Então, se fôssemos nós escrevendo, a gente ia escrever direto, né? E ela, esperta, retruca com proposital ironia na voz, com o que extravasa a própria amargura. Por isso que eu falei agora há pouco, alô, né, trazendo para o português, né, do carioca, 2021. Como, sendo tu judeu, me pedes de beber água? Que sou mulher samaritana, como que você faz um trem desse, só? Você não pode fazer isso. E aí ele pega e diz assim, Jesus conhece as dissensões que separam os dois povos. Não seria essa a única vez que ele provocaria escândalo, afrontando os costumes odientos e convencionais. Ele tem uma mensagem a dar. É uma mensagem de conciliação e consoladora. Para isso, deixara propositalmente, olha só a Amélia Rodrigues mostrando para a gente que ele sabia do encontro. Deixara propositalmente a estrada do Jordão e subir as serras. Programara aquele encontro desde antes. Aquela mulher, ele, Jesus, a escolhera para ser condutora do seu aviso a Siquém. Siquém, Samaria, tá? A capital. Responde-lhe então, sem aspereza nem revide, por conhecê-la talvez na intimidade. Sua voz é cantante e compadecida. Se tu conheces o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. O que Jesus está falando para ela é simplesmente o seguinte, dentro dessa frase aqui assim, está dizendo para a gente o seguinte, que muitas das vezes nós andamos na rua e não conseguimos enxergar a presença de Jesus diante de nós. Eu me lembro de uma companheira que ela estava não, porque ainda está, infelizmente. Ela estava ligada com as questões do câncer. E em tratamento, ela tem que ir ao médico todo mês. Todo mês ela faz acompanhamento, de tantos e tantos meses faz exames pesados, né? Todo mundo que tem conhecimento do assunto sabe mais ou menos como é que funciona. Quimioterapia, radioterapia e por aí vai. Ela chegou um dia me ligando, durante o dia, ela me liga perto de 11 horas e ela fala para mim assim, eu estou muito preocupada, eu estou muito preocupada, eu não sei o que fazer, eu estou muito preocupada. E aí eu perguntei para ela assim, o que está acontecendo? Ela falou assim, eu vou ao médico daqui a pouco. Eu falei, mas que horas é o médico? 13h. Eu falei, mas são 11 horas. O que você está fazendo aí? Ela falou, eu estou com ansiedade, eu queria vir ao médico, eu estava querendo vir ao médico, eu estou com ansiedade, eu não sei o que eu faço. E aí eu disse para ela assim,
por que você não procura se acalmar? Por que você não procura fazer uma prece? Por que você não se senta, pede a presença de Jesus ao teu lado? Tenta se acalmar. Eu não tenho condições. Na verdade, eu estava numa outra cidade. Não estava nem aqui no Rio. Eu falei, eu não tenho condições de ir aí. Né? Eu estava em Marataízes, no Espírito Santo, tá? Só para vocês poderem ter noção. Espírito Santo para cá, uma boa viagem, a gente consegue em 6 horas. Se eu saísse de lá 6 horas, com 6 horas de viagem, eu ia chegar aqui e já tinha passado a hora do médico. Não ia adiantar nada. Então eu falei para ela, eu não tenho como eu ir aí. E aí eu disse para ela assim, por que você não aproveita que está pouquinho cedo e você não vai almoçar? E ela pegou e foi almoçar. Mas a gente está conversando pelo WhatsApp, tudo que eu vou falando ela vai pegando e tudo que ela vai fazendo ela vai passando para mim. Ela disse para mim, entrei no restaurante, me sentei, estou almoçando. E foi relatando tudo, né? Dando aquela relaxada básica, né? E aí chegou num momento tal que ela falou assim para mim, só que eu estou triste porque eu estou almoçando sozinha. Nisso, ela termina de almoçar, paga a conta e vai na direção do médico. Na hora que ela está indo na direção do médico, uma senhora com 2 crianças chegam perto dela e falam para ela assim, moça, nós estamos morrendo de fome. A senhora podia pagar um lanche para a gente? O ensinamento que Jesus dá, que diz assim, quando deres de beber a quem tem sede, quando deres de comer a quem tem fome, quando deres de vestir aquele que está com frio, quando visitares o doente, o apenado, é a mim que o fazes. E aí na hora que ela traz esse ensinamento para dentro dela, ela pegou aquelas 3 pessoas, levou no restaurante, entendeu a realidade, que não adiantava dar dinheiro para o restaurante, porque não, por tentar entrar no restaurante, eles não deixam entrar. E aí ela fez assim, ela entrou dentro do restaurante com eles 3, pagou novamente o almoço, sentou todo mundo. A pergunta que eu faço é, será que nós conseguimos enxergar a presença de Jesus no nosso dia a dia? Será que nós, quando andamos na rua, a gente consegue perceber que Jesus, muitas das vezes, se coloca diante da gente como se fosse um estrangeiro, como se fosse um maltrapilho, como se fosse uma pessoa com uma série de problemas? E, na realidade, é Ele que vai nos dar a água de beber? Ele está pedindo a água, mas, na verdade, quem vai nos dar a água de beber, a água da vida, é Ele. Porque aquela companheira, naquele momento, ela saiu de dentro do restaurante, ela saiu, ela falou para mim assim, eu não estou cabendo dentro de mim. De tanta alegria, porque para muita gente, o que parecia é que ela estava dando um prato de comida para aqueles 3 pessoas. E, na realidade, era ela que estava recebendo uma tonelada de energia positiva. Ela tinha reclamado que o médico atrasava sempre. Ela reclamava que o médico demorava no atendimento. Ela reclamou de tudo antes no atendimento que a gente foi falando com ela. Ela reclamou do mundo. Tudo aqui é ruim, tudo é não sei o que lá, o elevador é ruim, o ascensorista é mal educado, a secretária me trata mal, o médico chega atrasado, não sei, ela só reclamava. Depois ela me mandou uma mensagem falando assim, depois daquele atendimento, eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Simplesmente aconteceu o seguinte, a ascensorista foi super simpática, eu peguei o elevador sem fila, cheguei dentro do consultório com a atendente, me tratou super bem. O médico já estava presente, o médico me atendeu com um sorriso e ainda recebi notícia boa que eu estava recebendo alta. Isso já tem alguns anos. Infelizmente, ela voltou novamente, o médico teve que voltar de novo. Faz parte do show. Mas é só para a gente poder pensar como é que isso funciona no nosso dia a dia. Se a gente conseguir entender como é que Jesus se apresenta diante de cada um de nós, dando a cada um de nós a oportunidade no dia a dia de ir dentro de uma casa espírita para receber o passe,
para tomar água fluidificada, para a gente poder levar uma garrafinha. Eu não sou trabalhador, eu acho que aquelas garrafinhas que estão lá no final são garrafinhas que as pessoas trazem para fluidificação. É isso? É isso mesmo? Vocês conseguem perceber o prestígio que a gente está recebendo na noite de hoje? É isso que eles estão ensinando para a gente. Vibrações incomparáveis, pelo amor de Deus, estrugem não, tá? Tá? Vibrações incomparáveis vibram fortemente no coração da mulher. Guardava ânsias de paz e não sabia como e onde encontrá-la. Uma dúvida, porém, é inquieta. O espanto dá-lhe à voz uma tonalidade de respeito. E aí, eu queria que vocês percebessem o seguinte, que na hora que ela chega diante de Jesus, que é a nossa característica, na hora que a gente chega diante de Jesus, a gente às vezes olha para Jesus e fala assim, e aquilo ali é um pedinte. Só para a gente poder ter uma noção, tá? Só para a gente poder ter uma breve noção. Se Jesus chegasse nesse momento, aqui dentro dessa casa, a gente ia olhar lá na porta, e a primeira coisa que a gente ia ver é que a porta está fechada. Portão da rua. Né? Está fechado, não está? Beto, está fechado? Tá, não está fechado? Eu estou enxergando bem? Está fechado, né? Ou seja, Jesus ia chegar aqui e encontrar a porta fechada. Hã? Aí ele batia, né? Aí a gente ia fazer o quê? Olhando Jesus vestido que nem daquele jeito, assim. Fala, Regina. Fala, Regina. Ele vai entrar, Regina? Aqui na casa do caminho ele vai entrar. E na nossa casa? Pergunta. Não precisam responder. Tá? Regina é um ser especial, diferenciado. Tá? Eu estou falando assim. Não, na boa, Regina, eu estou brincando contigo. Né? Olha só, na boa. Vocês conseguem imaginar um maltrapilho se apresentando para entrar na nossa residência? É isso que eu estou falando com vocês. Vocês estão entendendo? Tá? É um maltrapilho chegando na nossa residência. A gente vai deixar entrar? Já, isso. Mas o que a gente não está falando, companheira? A gente não está falando para uma pessoa. A gente está falando para... nós estamos falando para 100, nós estamos falando para 3.000, 4.000 desencarnados que estão aqui em volta. Nós estamos falando para a humanidade terrestre. Nós estamos falando para a espécie humana. E aí, quando a gente fala na espécie humana, a espécie humana funciona como mulher samaritana. Primeiro, olha e chama assim, estrangeiro. Num segundo momento, começando a aguçar a visão, quando a gente já começa a aguçar a visão, a gente já começa a permitir entrar. E aí já chama ele de Senhor. Compreendem? Então, à medida que nós formos ganhando cancha, à medida que nós formos ganhando experiência, à medida que nós formos ganhando o que Jesus chamava de olhos de ver, ouvidos de ouvir, o que vai acontecer dentro do nosso coração? Nós vamos começar a olhar diferente e vamos interpretar e identificar a presença de Jesus no nosso dia a dia. Isso é trazer a mensagem da mulher samaritana, lá dos anos 30 a 33, e trazer para 2021. Porque a doutrina espírita quer que a gente veja os textos evangélicos não com o olhar do ano 30 a 33, mas com o olhar de 2021. Para a gente poder interpretar e enxergar em cada uma das pessoas que estão precisando de ajuda ao nosso lado, a presença de Jesus nas nossas vidas. E aí ela diz, tu não tens com que tirar água, o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que era o fundador, que foi o cara que fez o poço, aquele poço super respeitado, aquele poço.
dele bebendo, ele próprio, seus filhos e seu gado. Daquele lugar ali tirava água toda a região que estava em volta. Eu mostrei para vocês onde estava o mapa. Tá? Aquilo ali é tudo deserto, tá? Só para a gente poder entender. Os olhos do estranho fulguram com fascínio desconhecido. A revelação não tarda. A mensagem espraer-se-á no ar, embalando o mundo quando ele a anunciar. Qualquer que beber desta água, da água do poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe oferecer se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E aí ela diz: dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e aqui não venha tirá-la. Eu tinha prometido para o José que eu ia terminar o estudo mais ou menos por agora. E eu vou terminar agora, porque o principal eu acho que já foi dito. Eu não tenho a intenção de contar toda a história da mulher samaritana. Eu só quero falar para vocês que a partir do momento que ela tem esse contato com Jesus, ela chega ao ponto de identificar no fundo do coração dela que Jesus é aquele Espírito que vem trazer para cada um de nós tudo aquilo que nós precisamos. E ela entende isso de uma maneira tal que ela passa a ser a grande divulgadora do Evangelho de Jesus em toda aquela região da Samaria, sendo reconhecida como uma mulher samaritana e sendo reconhecida como aquela mulher. E reparem, hein? Reparem que coisa importante da gente perceber. Ela sendo reconhecida como a mulher que trazia os ensinos que Jesus trouxe para o nosso planeta. Isso tem um impacto profundo quando a gente consegue linkar, quando a gente liga com aquele início do trabalho, quando a gente diz que a mulher não tinha prestígio nenhum. O magnetismo que é criado no seu entorno, quando se identifica como sendo seguidora e como sendo multiplicadora dos ensinos de Jesus, é tão grande que nenhuma santa criatura é capaz de enfrentá-la. Todas as pessoas passaram a se curvar diante da energia que ela tinha. Um beijo para todos, que Deus abençoe a todos nós. Graças a Deus. E assim somos gratos ao nosso irmão Eduardo, que mais uma vez aqui vem trazer a sua mensagem, vem envolver a todos nós de conhecimento, né? E deixar sempre um gostinho de quero mais, né? Sempre, né? Ou buscar o que achamos que faltou, ou aguardar que ele venha numa próxima e conclua. Mas foi o suficiente para todos nós na noite de hoje. Nós que ainda somos muito difíceis, precisamos ter as mensagens assim, em gotas homeopáticas, né? Se vier tudo de uma vez, a gente não pega nada, né? Deixa passar tudo. Mas tá bom. O nosso agradecimento ao nosso irmão Eduardo e a Casa do Caminho lhe envolve e envia o abraço a todos os nossos irmãos lá da sua casa e ficaremos aguardando a próxima, que está próximo, tá? Nosso muito obrigado. E dando prosseguimento, então, nós vamos aos nossos passos.
Pai amado, Pai querido, Pai de misericórdia e amor, aqui estamos nós, estes teus filhos do planeta Terra, cada vez mais sedentos da tua misericórdia, do teu amor por todos nós. Gratos por tudo que nos concede, mesmo vivenciando momentos tão difíceis. Basta que iremos perceber que o teu amor se faz sobre todos nós a todo instante. Aqui chegamos a esta casa, de portas abertas a todos aqueles necessitados, e daqui, com certeza, ninguém sai de mãos vazias, porque a tua misericórdia sobre todos nós envia sempre os teus mensageiros, que irão nos auxiliar de diversas formas, para que agora, ao deixarmos esta casa, saiamos mais fortalecidos, com a certeza de que a situação não está ao léu, que não estamos desamparados, que vamos sim continuar vivenciando as dificuldades, presenciando as dores e as angústias nossas e dos nossos irmãos, mas que possamos sempre caminhar com a certeza de que tu estás conosco. Já queremos ser gratos, sim, Pai amado, porque mais uma noite também nos concedeste um grande aprendizado. Aprendizado esse trazido pelo nosso irmão Henrique, para quem te rogamos bênçãos de luz, paz e saúde. Precisamos, Jesus querido, também te dirigir a nossa gratidão. Tu que nos governas, nos orienta, nos inspira. Tu que mantens o controle do nosso planeta. Sim, Jesus querido, quantas vezes ainda temos tantas dúvidas e tantas incertezas. Ajude-nos. Fortaleça em cada um de nós a fé, a coragem, o entusiasmo nesta caminhada que por vezes parece tão árdua, mas tudo ficará mais fácil. As dores serão amenizadas, o sofrimento será suavizado, a partir do momento em que confiamos em Ti, pois Tu mesmo dissestes que não nos deixarias órfãos. Tu mesmo dissestes que Tu és o caminho, a verdade e a vida.
E aqui estamos, Jesus querido, para agradecer, mesmo conscientes de que muito necessitamos, mas que iremos com certeza superar esses momentos delicados, e dia chegará em que teremos a certeza de que tudo passou, como tudo passa. Aqui deixamos o nosso agradecimento a Ti, Jesus querido. Deixamos o nosso agradecimento aos nossos amigos espirituais, ao nosso querido Bezerra, que sempre nos ampara, nos orienta, nos guia e nos fortalece. Este Bezerra que faz de tudo para que possamos manter a nossa casinha aberta para receber todos aqueles convidados de Jesus que aqui chegam e chegarão. Agradecer a nossa Mãe Maria Santíssima, que intercede sempre junto ao seu Filho amado por todos nós. E assim, gratos, recheados de alegria, satisfação e bem-estar, nós damos por encerrada a nossa reunião, dando todos graças a Deus.